A gente já começa muito bem com a Adilene. Bem-vinda, Adilene, tudo bem? Prazer. Prazer, boa tarde. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho, Adilene, tem várias dúvidas que chegaram aí dos nossos telespectadores, falando desse tema tão importante, que são as relações familiares, que tantas vezes a pessoa se casa para ser feliz e acaba entrando num relacionamento destrutivo, não só para a mulher, mas para o homem. Tem homens também que sofrem muito dentro das relações, né? Eu foco sempre aqui a dor feminina, mas tem muitos homens que também são traídos, são enganados, são manipulados, Exato. né? E hoje a gente vai tirar a sua dúvida aí de casa. Então, obrigada por aceitar nosso convite. E você pode ir mandando sua pergunta no meu Instagram, Fernanda Hernandes Oficial. A Silvia Santos, de São Paulo, perguntou o seguinte: como que eu posso promover uma conversa aberta sobre saúde mental dentro da minha família e reduzir o estigma dos transtornos mentais? Muito boa pergunta. Aliás, a gente precisa realmente tirar esse estigma, até porque o tratamento hoje ele precisa estar acessível a todos. Nós acabamos de sair de uma pandemia, embora já tenha se passado aí quase 2 anos, mas ainda temos reflexos desse período de isolamento. Eu acho que as pessoas estão bem abaladas emocionalmente, Então, né? Bispa, Doutor? muito, muito. Tanto que se fala entre os profissionais da saúde mental, da pandemia da saúde mental. Então, nós temos que ter esse olhar. Pós-pandemia. Pós-pandemia, reflexo de todo esse período que nós enfrentamos, mundialmente falando. Então, ter essa abertura em família, família é um ambiente de refúgio, é um ambiente onde a gente recarrega as nossas energias, é um ambiente que a gente tem que se sentir seguro. Então, assim, o estigma do transtorno mental ainda é muito grande no Brasil. A gente percebe as brincadeiras em torno dos tratamentos, das medicações, mas a gente deve até barrar isso, viu, Bispa? Vocês que têm uma forte influência aqui, a gente precisa falar mais sobre saúde mental, sobre a importância da terapia, a medicação, quando necessário. Não são todos os casos, mas a família é a principal rede de apoio. E como que a pessoa pode abrir essa conversa sem, às vezes, até esbarrar naquilo que existe muito ainda, muita dificuldade do cristão poder, por um período, realmente, eu acredito que a pessoa não pode se tornar dependente de remédios, doutora, porque nós somos chamados para a liberdade. Essa é a minha convicção. Mas eu entendo que, às vezes, a pessoa está passando por um período que, de repente, por uns 6 meses, um período, ela precise de um suporte até ela retomar a sua estabilidade mental, o seu raciocínio. Como que você trata isso dentro de um lar cristão? Perfeito. Eu diria que 90% do meu público é cristão, que eu sou cristã, então atendo uma demanda muito grande. E aí, o que a gente precisa rastrear e investigar? Porque às vezes a causa não é só de origem física, então temos questões hormonais. Tem até questão de vitaminas desequilibradas. Falta de vitamina, baixa vitamina D, a baixa serotonina. Então, assim, existem questões de reposição químicas, orgânicas, que se resolvem com suplementação. É o primeiro pilar que você ataca? Na anamnese, que é uma entrevista mais completa inicialmente, a gente faz o quê? Um rastreio sobre essa questão do ambiente da família, como esse sujeito lida com os fatores de estresse. Porque estamos sujeitos. Querida, é o que a gente fala no Ministério Infantil da Igreja Renascer, doutora. Nós não vamos poupar teu filho. A gente vai prepará-lo para ser forte, formando uma geração forte. Não adianta querer poupar ninguém. O mundo está ficando cada vez mais competitivo, mais populoso, mais difícil, com muitos mais desafios. Precisa ensinar o adulto e a criança, principalmente, a ser resiliente, a ser guerreiro. Não é, doutor? Não tem como. Pressão faz parte da vida. Com certeza. Enquanto ser humano, você já nasce lutando pela vida. Com certeza. Você só é gerado porque você venceu dos outros, né? Exatamente. Por isso que eu sou fã do parto normal. Abre um parênteses aqui. Mas como, por exemplo, eu vou falar para uma família cristã, preciso tomar um Rivotril.
Como, doutora? Então, o que a gente aconselha? Na verdade, esse rastreio é uma parceria entre o terapeuta, o psicoterapeuta, mas, em alguns casos, o psiquiatra, que vai fazer o acompanhamento da dosagem. Então, eu tenho pacientes que em 2, 3 meses, cada caso é um caso, né? Sim, a gente precisa mas pegando um considerar. exemplo positivo aqui. Positivo, de pacientes que conseguiram fazer o desmame da medicação em menos de 3 meses, porque conseguiram estabilizar. Porque a terapia, Bispa, ela trata a causa raiz e a medicação, ela ameniza os sintomas. Tá. Então, se eu ficar só na medicação, conheço pessoas que estão 20, 30 anos na medicação. E outra, medicação é viciante mesmo. Vai cada vez precisar de uma dose maior. Você precisa estar consciente a hora que você for usar a medicação de que você está brincando com fogo. Sim, sim, Você os efeitos pode colaterais. se queimar, não existe só lado positivo. Sim. Né? Sim. Então, se você for fazer, que você faça com muita orientação, com muita consciência. E eu acho que é importante, sabe, doutora, você autoestabelecer, que seja 3 meses, sei lá. Quando eu pego aconselhamento pastoral, é o que eu indico. Né? Não adote isso como uma muleta de vida. Ai, cada vez que eu estiver triste, eu preciso... Não, recorrer à medicação. Porque é a mesma coisa que está viciado no álcool. É a mesma coisa, só trocou o vício. Sim. Né? E Deus nos deu toda a capacidade de ser feliz. Exato, né? exato. Mas se em algum momento, sei lá, um pós-parto muito agressivo, Um luto. Um pós-operatório, Difícil de elaborar. um Exato. diagnóstico, a vida... Sim. Que a pessoa tenha. Claro que se ela tiver uma base familiar forte, um emocional preparado, uma relação de espiritualidade, você não vai precisar. Uma terapia já resolveu, né, doutora? Sim, isso é extremamente importante, Bispa, porque eu falo que é um tripé, né? É sono de qualidade que as pessoas estão negligenciando, se Demais. privando muito do descanso. E é né? por isso que as mamães sofrem tanto, porque Sim. os pequenos vêm. Agora meu pequeno está dormindo, mas eu não tive um filho que dormiu, doutor. Meu sonho de consumo era que deitasse, que eu ouvia ai, meu filho deita e dorme no outro dia às 8 da manhã. Nunca soube o que era isso. Então, às vezes você está num pós-parto, se adaptando com a maternidade e sem dormir. Sim. Aí isso pode ser... Mas uma coisa é você passar por um estágio como esse, que muitas mães passam. E recompôs. Exato. Depois você voltar ao que você era antes. O problema Dura a pessoa perpetuar isso. Isso, exatamente. Então, sono de qualidade. Sono de qualidade. Vai mexer com a tua cabeça, tá? Entendendo que no outro dia você vai acordar? Exatamente. Essas horinhas aí mais na rede social na madrugada, Exato. tá te deixando desequilibrado. E isso está afetando muito os jovens e adolescentes, Bispo. Eu tenho pego assim, uma demanda muito grande, porque eles estão trocando a noite pelo dia, e a luz branca do celular, ela inibe a produção de melatonina. E outra coisa, doutora, a pessoa às vezes fala, eu tenho insônia, mas ela não sai do celular. É insônia ou é celular? É mau hábito. É mau hábito. Mau hábito que precisa ser ajustado. E a gente passa higiene do sono, Sim. para evitar, usar luz baixa, desacelerar. A gente está ensinando as pessoas a descansar e a dormirem. Meu Deus. A rotina do sono é maravilhosa, né? Eu tenho rotina do sono. Eu acho Ótimo. incrível, acho incrível. Vamos para a próxima pergunta. O Emerson Borges, de Curitiba, quer saber o seguinte. A comunicação pode melhorar a saúde mental de toda a família? Tem família que toda a família é disfuncional? Existem famílias que têm um padrão de comportamento disfuncional. E aí... Você pode ter vindo de uma família assim, mas você não está predestinado a dar continuidade a isso. Tem uma frase do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, que ele fala assim, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolho me tornar. Então, se eu vim desse ambiente, se eu estou nesse ambiente, mesmo assim eu tenho o poder de decisão, o livre-arbítrio, para poder sair desse contexto, né, ou buscar recursos, ferramentas para não... perpetuar repetir esse padrão. Exato. E quebrar com isso. Qual seria um primeiro passo? Por exemplo, numa primeira sessão, qual o lugar que você acessa essa pessoa, doutora? Principalmente nessa questão do diálogo entre pais e filhos. Tenho percebido uma muralha, né? Eu não falo nem que é um muro, é uma muralha muito grande. Ninguém mais conversa? Uma falta de diálogo, de distanciamento emocional. Hoje, é claro, a gente entende a demanda de quem mora principalmente nas capitais,
a falta de tempo, falta de fazer uma refeição juntos em família. Ah, mas isso é desculpa. Porque você não precisa fazer uma refeição em família. Mas você precisa ter um tempo de qualidade com o seu filho todos os dias. Exato. Gente, se você se propôs a ser pai e mãe, ainda mais na adolescência, eu acho que falta um pouquinho de voltar lá na sua adolescência, pais e mães, não é, doutora? E lembrar como é que você era inseguro, inconstante, dependente da opinião do outro, preocupado em se encaixar, em agradar. Pertencer. A criança está atravessando tudo isso, que é um desafio, né? Outro dia um pai falou, mas tem com todos os boletos pagos. Mas não é só isso que é claro, né? Não pensar em boleto é uma vantagem. Mas tem uma construção emocional complexa. Então, se um pai e uma mãe não conseguem investir 15 minutos com o filho, você sabe que outro dia eu aconselhei um pai que a cura dele era sentar no chão e brincar com o filho meia hora. Acredito. E ele não conseguia. Então ele falava, eu sou workaholic. Não. Você foge para o trabalho porque você não tem paciência de brincar com o teu filho. É uma triste realidade. Fuga. É uma fuga. Agora é tão gostoso porque a criança tira a gente do nosso mundo e nos leva para o mundo deles. Aonde os dinossauros falam, né, doutora? Onde as borboletas voam. É tão gostoso visitar esse mundo um pouquinho no meio do nosso dia a dia, né? Então, como que a pessoa melhora essa comunicação, doutora? Que já está assim, está com barreira, ninguém se fala, ninguém se olha. Na verdade, é essa disposição, né, de romper isso. Dentro do ambiente doméstico, a gente ser sabe intencional? Ser intencional, ser mais presente, né? Se fazer presente. Começar então, vamos conversar 10 minutos todos os dias. Sim, adentrar o quarto do filho. Tem pais que não conseguem adentrar os espaços dos filhos. E o quarto é aquele ambiente do refúgio do adolescente e do jovem também. Né? Mas não pode ser... Tem que ter acesso. Tem que ter acesso. Então, eu acredito que assim, parte dos dois lados. Mas como adulto, se espera mais do adulto. Ai, sem dúvida. Adorei isso que você falou. É aquela coisa, aquela falta lá na infância que não foi tratado. E aí você vê mecanismos de recompensa, quer recompensar, quer tentar compensar dar o tempo. O tênis caro, o celular caro. Sim, tentar compensar Porque a na falta. minha época não tinha iPhone, imagina que uma criança ia Não andar com iPhone na mão, né? A gente queria o máximo, era um estojinho da China. Era isso. Agora, doutora, então, o primeiro passo seria prepare um momento diário, seja no caminho para a escola, seja de FaceTime, seja refeição onde se converse por 10 a 15 minutos para reconstruir essa comunicação. Exato. Olha aí, fica aí a dica para então você que perguntou. E eu, como bispa, aconselho, ore todos os dias com os teus filhos. Isso é um lugar de proteção tão grande, né? Essa semana, meu filho estava, ele com o mais velho, de 21, já é um homem, né? Mas eu liguei para orar com ele antes de um desafio. Ele se emocionou, ele falou, mãe, eu sei que hoje teu dia estava muito corrido, mas você parou tudo para me abençoar. Você lembrou que eu ia passar por isso? Eu falei, claro, filho, você não sai do meu pensamento, né? E eu não poderia ficar conversando com ele, e ele também não ia poder, porque ele estava diante de um evento que ele estava organizando. Mas, olha, deu 5 minutos e foi tão importante para ele e para mim também, porque de alguma maneira, mesmo distante, eu participei desse momento. Sim, essa conexão é importante. É muito importante. Tem pessoas que não fazem questão e aí perdem. E aí a gente percebe lá no consultório que às vezes eu tenho que promover essa reconciliação, essa reaproximação. Em alguns casos eu tenho que apresentar o filho para os pais. Ele já não sabe mais o que o filho gosta, não sabe mais o que o filho... a roupa, nem a roupa às vezes, né? Os gostos, as preferências. Então, ser intencional nesse sentido de adentrar no universo do seu filho, procurar saber os seus gostos, suas preferências. Que música que ouve. Sim. E eu falo que quem tem filho adolescente nunca fica desatualizado, viu? Você nunca vai ser como é que é? Cringe. Brega. Você vai estar sempre atualizado. Ótima dica. Agora a Kátia de Oliveira, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: como podemos incentivar a prática de gratidão entre os meus irmãos? Eu faço tudo por eles e só recebo a arrogância em troca.
Será que ela é uma pessoa grata? Começa pelo exemplo, né? Porque às vezes a gente espera do outro, mas a gente não faz a nossa parte. E o exemplo parte do pressuposto que eu também preciso ser uma pessoa grata. Então, a minha condição ali, na dinâmica da família, também vai estimular e incentivar os demais. Tá. Então, eu acredito que se você Primeiro ponto para você observar. Observar se você já é uma pessoa grata, se você faz isso de maneira clara, expressiva, se você verbaliza. Porque às vezes a gratidão está dentro do meu coração. Não, gente, a gente tem que expressar. Em tudo dai graças, né? E pelo amor de Deus, expressa. Agora, e se ela for grata, ela disse aí que ela faz tudo por todos? Não, mas aí ela está criando uma expectativa sobre eles. Aí precisa dosar essa expectativa, porque nem sempre eu vou ter as minhas expectativas correspondidas. Tá, tá. E se existe ciúmes entre os irmãos? Aí precisa ver se existe aí uma questão familiar do qual um já vem desde muito cedo tendo uma atenção diferenciada. Porque às vezes o ciúmes, ele é um indício de que existe ali uma necessidade maior de alguma das partes. Mas e se, por exemplo, eu pelo menos senti, depois equalizou, mas, por exemplo, quando o Dave era só ele, nasceu a Carol, ele sentiu muito ciúme. Hoje são melhores amigos, mas eu tive que muitas vezes... Eu imagino. Mas ele perdeu, né, aquele Perdeu o olhar trono. só dele, né? Como é que trata? Porque às vezes você vê adultos, irmãos, que ainda não aprenderam a lidar com os ciúmes, doutora. Sim. Na verdade, é ressaltando as singularidades de cada indivíduo. Então, por exemplo, seu filho tem uma personalidade, a menina tem outra. Então, assim, ressalta isso. Tá. Você não precisa ser igual ou disputar essa atenção. Porque você é bom Mas aí nisso. você está falando do ponto de vista da mãe para os filhos. Pros filhos. Mas e os pares? Por exemplo, se eu tivesse um irmão que eu morro de ciúmes dele, sinto que ele tem ciúmes de mim. Como vencer esse sentimento? Aceitando a si mesmo, né? A autoaceitação. Porque, de fato, eu não consigo vencer a questão da comparação. Porque isso entra na questão da comparação. Eu estou me comparando, estou achando que o outro está tendo mais privilégios. Mas, na verdade, eu preciso sair dessa condição, porque é um pouco de vítima, né? Eu sou vítima. Um pouco de vitimismo. É vitimismo? Entra um pouco do vitimismo. Então, é reconhecer, aceitar que eu tenho habilidades, eu tenho potencialidades e eu não preciso ser igual ao outro. Então, não alimentar a comparação, porque a comparação leva a essa questão da disputa, né? Mesmo que haja. Talvez o pai e a mãe tenham um favorito lá. Sim, como toda... E aí, o que você vai fazer? É melhor você elaborar esse sentimento, né? Sim, saber quem você é, né? Não deixar de ressaltar a sua singularidade, porque você não precisa ser igual ao outro, não precisa entrar numa disputa, né? E a gente percebe isso, ainda mais com redes sociais. Nossa! É o que mais tem. Querer me igualar ou estar num patamar igual do outro. O que eu vejo assim, a pessoa está deixando de viver a vida dela para viver a vida do outro e sofrer pela vida que não está vivendo. Né? Só que o outro só está vivendo tudo isso porque ele está focado na vida dele. Exatamente. Né? Então, o tempo que você está aí, sentado na tua casa, girando o celular, você está deixando de ler um livro, de crescer, de ser mais inteligente, de fazer um exercício, de aprender uma nova língua. Quer dizer, você está jogando tua vida fora. Só que o outro está fazendo tudo isso e postando, né? e você está perdendo a tua vida. Então, eu sempre, quando eu vejo assim que a saúde emocional da pessoa está ficando comprometida, eu aconselho o jejum de redes sociais. Também desintoxicação. Sai um pouco disso e volta para você, vai ser um bem maravilhoso. Um detox, né? É um detox? Detox que nós chamamos. Fica um caminho. A Tamires Borges de Salvador pergunta o seguinte: quais são os sinais de que um membro da família pode precisar de uma ajuda profissional com a questão de saúde mental? Qual seria um sinal, doutora? A gente precisa observar se essa pessoa ela tem deixado de conviver, né, se isolado. Então, alguns comportamentos são sinais, são bandeiras vermelhas, né? Vamos pensar assim, já começa a sinalizar. Se era uma pessoa que estava ali no convívio, conversava com todos, e de um dia para o outro começou a se distanciar, sinais de irritabilidade, impaciência, mau humor, né? Oscilação no humor também ocorre bastante. Então, ali a gente precisa ver se, de fato, a pessoa não está pedindo ajuda. São sinais de ajuda.
Então, isolamento, mau humor, irritabilidade, irritabilidade, alteração no humor, pode ser um grito de socorro? Pode ser um grito de socorro. A pessoa mesma não se reconhece. Então, assim, eu sempre falo que tudo que é diagnosticado precocemente, Bispa, tem um tratamento diferente. Tá. Então, assim, ignorar esses sinais, achar, é só uma fase. Né? Tem pessoas que falam, o adolescente está vivendo só uma fase. Não, às vezes ele está passando por um momento difícil, ou até uma questão de bullying no ambiente escolar. Você sabe que eu fiz uma resposta outro dia no meu Instagram, que eu falei, a mãe perguntou com relação à birra, e eu falei, primeiro, veja se teu filho não está gritando por socorro. E viralizou porque começou um debate nos comentários de que eu estava negligenciando a educação. Mas no fim eu falo, depois de você passar por tudo isso, você vai chegar na consequência do mau comportamento. Mas primeiro você tem que ter a sensibilidade. Se aquela criança sempre foi educada, começou a berrar, Exato. algo pode estar acontecendo de grave, né, doutora? Então, acho que não dá mais. Hoje evoluiu tanto o conhecimento das emoções humanas para você querer resolver tudo, porque teve um monte de gente que colocou lá, e uma havaiana na cabeça resolve. Pode ter resolvido na tua vida, graças a Deus por isso, mas eu não sou contra a disciplina. A disciplina. A disciplina liberta, mas eu acredito que ela precisa ser na dose certa, que às vezes é um pedido de socorro, né? Eu sempre digo, eu também sou a favor, tenho filhas também, faço uso da disciplina. É uma questão de equilíbrio, você tem que ter o equilíbrio ali da situação, você não pode sair punindo a criança, né, sem ao menos saber o que está acontecendo. E entra essa questão do tempo, às vezes o pai não está atento, né, a mãe não está percebendo, aí a criança começa a alterar, exigir mais atenção, ou ter esse comportamento que é intitulado como birra, e na verdade não. Ela está ali, ela não consegue expressar, ela não tem um vocabulário elaborado, ela não vai falar, eu estou assim porque um coleguinha me mordeu. Não vai conseguir elaborar tudo isso. É importante os pais saberem. Sabe o que eu acho legal? Eu aprendi com a escola do meu filho, doutora. Eu só punha no castigo. Pode chamar tempo de pensar, eu chamo de castigo mesmo. Mas na escola eles põem os rostinhos do sentimento, e eu desenhei depois no papel. E pede para a criança apontar como é que você está se sentindo. E aí a criança vai começando a verbalizar. Eu estou feliz, eu estou triste. Qual o sentimento que levou ela até aquele mau comportamento? Ótimo. É uma maneira de associar. Sim. Que bom que essa escola tem já esse recurso, porque é nomear o sentimento. Isso. Tem adultos que não sabem nomear o que sentem. Então, eu achei isso um recurso super simples e muito poderoso, né? Com certeza, porque desde criança aprendendo, vai passar por situações e vai conseguir identificar, nomear. Que eu tô chateado, que eu tô entediado. Frustrado. Acho que são 6 rostinhos, né? E aí, isso ajuda a pessoa a lidar com aquele comportamento. Com certeza. Muito bom. Tá aqui, então, hoje a Adilene Carvalho esclarecendo as suas dúvidas. Vamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Nós não somos só espírito, não somos só corpo, né? Nós somos um tripé perfeito e precisa cuidar da alma. Porque se a alma não estiver saudável, não vai ser só a vida espiritual. Vida espiritual é fundamental, mas ela precisa vir acompanhada. E ela, como uma psicóloga cristã, pode te dar um suporte também no Instagram, @psicoadilene Carvalho. Obrigada, Adilene. Deus abençoe. Prazer.